Shalom, queridos, bom dia, graça e paz. O Senhor me deu uma palavra nesta manhã enquanto eu acordava. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Livro de Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 29, diz assim: Eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Note que é uma promessa. Mas Jesus vai dizer para Pedro: E disse também o Senhor a Simão: Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo como um trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando se converter, confirma os teus irmãos. Queridos, há uma palavra que eu gosto muito de Lucas capítulo 5, aonde fala que eles deixaram os barcos, abandonaram o seu ofício até aquele momento e foram seguir Jesus. Mas entenda, eu entendo uma interpretação que os barcos não foram destruídos, foram guardados. E como eu digo para você que foram guardados? Porque em João 20, 21, se não me engano, eles vão ver que Jesus não vem, que Jesus está demorando, que Jesus morreu realmente, e eles vão voltar a pescar. E eles só vão voltar a pescar porque aquilo que deveria ter sido destruído foi guardado. Eles abrem de novo o baú, tiram os barcos para fora, e o resultado deles é o mesmo de Lucas capítulo 5. Eles pescaram a noite toda, mas nada conseguiram apanhar. É uma repetição do que viveram no passado. Todas as vezes que nós saímos da direção de Deus, saímos daquilo que Ele nos ordenou que vivêssemos, e não anulamos, não quebramos, não saímos das raízes do passado. Queridos, você consegue ver Pedro carregando mágoas, traumas, bloqueios? São pessoas que andaram com Jesus. Queridos, e de verdade, Jesus é um cavalheiro. Jesus é um cavalheiro. Por mais que eles conheceram Jesus, eles carregavam coisas do passado ainda. E Jesus vai olhar para Pedro e falar sobre o reino. Falar de um lugar onde eles vão se sentar à mesa com o próprio Cristo. Aonde eles vão, queridos, aonde eles vão participar de um banquete com Jesus. E também será um momento onde eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Só que mesmo tendo uma promessa dessa, mesmo estando com Cristo, mesmo estando dentro do ambiente que Cristo está, Jesus vai olhar para ele e dizer: Pedro, quando você se converter, você volta. Quando você se converter, você chama os seus irmãos. Queridos, o que é isso? Converter fala de você mudar o caminho, mudar a direção. Fala de você trocar o caminho que você está andando por outro caminho. Isso é converter o caminho. Isso é você, quando a gente aceita Jesus e alguém fala: você é convertido? Sim, porque nós estávamos no caminho do buraco, da lama. E Jesus nos trouxe para perto dele, nos guiou por águas tranquilas. Então eu digo para você nesta manhã, é necessário, queridos, ainda que estamos na igreja, ainda que estamos servindo a Jesus, abrir o coração e liberar essas mágoas que estão aí dentro, liberar o rancor que está aí dentro, liberar todas essas palavras que foram lançadas contra você aí dentro. Existem maldições hereditárias, existem maldições que foram lançadas antes do parto, existem maldições que foram lançadas no ventre. Por que há uma dificuldade dele se relacionar com Jesus? Por que há uma dificuldade de pessoas se relacionarem com Jesus? Porque se frustraram com amizades. Eu conheço pessoas que dizem: eu perdoei, mas eu não quero ter amigo mais. Querido, isso não é um padrão de perdão.
Como se eu não amar alguém que eu vejo, como que eu vou amar Jesus que eu não vejo? Sabe o que é isso? São traumas, são bloqueios, são coisas que ainda estão dentro de você. E o fato de você pronunciar essas palavras indica que você ainda carrega algo que deveria ser destruído, que deveria ser deixado. É exatamente para Pedro que Jesus vai perguntar 3 vezes: você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, constrangido, vai dizer: sim, eu te amo. E aí Jesus diz: então primeiro você me ama, e depois você conduz a minha igreja, depois você apacenta as ovelhas. E hoje nós vemos uma troca. Hoje primeiro eles querem conduzir o rebanho, querem dirigir um grande rebanho, querem dirigir uma igreja, mas não amam Jesus, não conhecem Jesus, manifestam os dons, poder, autoridade. Eu vivia me perguntando para Deus como que uma pessoa que prega, que louva, que faz, que opera cura, na noite que acabou o culto está indo para o motel, na noite que acabou o culto está indo beber, está indo se drogar, e no outro dia ainda é usada com poder e com glória. E nós entendemos, querido, é muito mais fácil você ser usado por Deus, você carregar o poder, do que você ser salvo, do que você manter sua conduta, o caráter. A Bíblia diz que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz tantos sinais e tantas maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Você consegue identificar o segredo nessa palavra? Conheço. Conheço foi o que Deus falou para Jeremias. Antes de te formar no ventre eu te conheci. E para conhecer tem que ter um relacionamento. Para conhecer você tem que se relacionar com a pessoa. Querido, é necessário arrancar para fora. Libera os traumas, libera os bloqueios. Porque quem te feriu, quem te magoou, quem fez algo para você continua vivendo. Está seguindo o seu caminho. Essa pessoa só foi um instrumento do diabo. Não que ela seja, mas foi usada. Porque o mesmo diabo que tentou o coração de Pedro, tentou o coração de Judas. E Pedro, naquela noite, ele decidiu se afastar. Quem sabe foi até orar. Mas Judas decidiu trair Jesus. A tentação veio, a pessoa foi usada como uma ferramenta para trair, para magoar. Um casamento, um relacionamento, uma amizade de anos foi frustrada. E hoje você olha e diz que não consegue amar ninguém, não consegue se relacionar com ninguém. Eu digo para você que isso é uma realidade que está acontecendo. E por mais que está acontecendo, são pessoas que estão na igreja. São pessoas que vão para o culto, ofertam, estão na casa de Deus, trabalham, têm cargo na igreja. E são exatamente como Pedro. São exatamente como ele. Viram sinais, viram prodígios, viram maravilhas, até operaram. Mas Jesus vai ter que olhar para ele e dizer: ó, Satanás tentou te provar e eu intercedi. Só que eu vou dizer, se converta, depois você vem. Há um momento que Jesus pede para mim e para você: pare tudo. Mude a direção. Mude a direção. Queridos, entenda que o pastor Judá Bertelli sempre diz uma frase, e eu não quero errar nessa frase que ele diz, que diz assim: um encontro muda um caminho e uma palavra muda um destino. O encontro com Paulo mudou o caminho dele. De Damasco ele foi mudado o caminho. De morte, de matador, o caminho dele foi mudado. E uma palavra mudou o destino dele. Somente quando a gente tem um encontro real com a presença de Cristo a gente é transformado. E essa palavra nesta manhã é para você que precisa liberar esse perdão. Libera essa mágoa. Não foi porque quiseram te magoar. O inimigo achou alguém mais fraco. O inimigo achou uma brecha e tacou sobre você. E nesta manhã o Senhor está dizendo: libera o perdão. Libera a mágoa. Arranca isso dentro de você. Pega os barcos lá do passado e queima eles. Pega o seu passado e destrói. Não dá para servir Jesus cheio de bagagem.
Quando foram ungir Saul como rei, eles olharam ao redor e falavam: aonde está Saul? Ninguém achava Saul. Aí a palavra revelada veio sobre o profeta Samuel e o Senhor falou: ele está entre as bagagens. Sabe o que isso fala no mundo espiritual? Ele está envolvido com as bagagens, ele está envolvido no passado dele. Não se sentia apto, não se sentia capaz, não se sabia que ele tinha a capacidade de reinar. E foi se esconder aonde o passado é guardado, aonde as coisas de viagem é guardada. E Deus, ele quer te chamar para fora nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Quero pedir para você de verdade, fecha os teus olhos, abra o teu coração. E se você quiser, repita junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu não vou carregar o que o Senhor carregou por mim. Tudo que eu vivi, os traumas, os bloqueios, eu coloco em tuas mãos. Porque a tua palavra, repita comigo, a tua palavra diz que a unção, ela quebra o jugo. E nesta manhã eu libero perdão. Eu libero perdão. Eu chamo sobre mim, Senhor, as lembranças, o que eu lembro, o que eu não lembro, e libero perdão sobre o abuso, sobre o tapa, sobre a traição, sobre a acusação. Eu libero perdão, não vou carregar mais isso. No nome de Jesus, eu declaro agora: seja livre, seja livre, seja livre para seguir. No nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que nós amamos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conheceu Deus, andou com Deus. Mas eu tenho um entendimento sobre a vida dele, que quando o Salmos 23 é escrito, é um paralelo entre o Salmo 69. Davi foi acusado do que não fez, jogaram ele no lamaçal, pisaram na cabeça dele, humilharam ele. Davi passou momentos de trauma, de bloqueio. As pessoas que cuidavam de ovelhas igual Davi, alguns historiadores dizem que ele cuidava das ovelhas malhadas, as ovelhas que não tinham grande valor, e na verdade era a vergonha das ovelhas. E ele era o mais novo. O que ele está fazendo era o trabalho do mais velho. Você consegue me entender? Não era o trabalho dele, mas ele é lançado lá. E quando ele está lá, ele vai dizer nos Salmos: tira a minha alma da prisão. Queridos, Davi entendeu que a alma dele estava presa em uma região de cativeiro. Quando você se permite ser... Eu vou dizer, quando você permite carregar o que te fizeram. Quando você permite andar com trauma, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e não sentir dor. Então, quando você não libera o perdão, você continua carregando. E a sua alma é fragmentada. É como se uma cópia de você fosse para o mundo espiritual. E lá em cima começar a ser torturado. Pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, pessoas rancorosas, sanguíneas, coléricas, pessoas que não liberam perdão pelo que aconteceu, a alma delas acaba gerando tanto aprisionamento que o diabo tem permissão de tocar. Aí você tenta ver, tem chamado, tem unção, é homem de Deus, é mulher de Deus, como Davi, igual a Davi, mas sabe que a alma está presa. Queridos, é a Bíblia. Davi está dizendo: tira a minha alma da prisão. Existem prisões nas regiões celestiais que esse não é um momento para falar, mas existem lugares que a alma está presa. Regiões de cativeiro. E aí você começa a desenvolver ansiedade. Manticovassande plova santo. Você começa a desenvolver depressão. Você começa a desenvolver medo, pânico. Começa a querer viver isolado, trancado.
E o que é isso? É a sua alma que está em região de cativeiro. E o único que pode resgatá-la é Jesus. Mas Jesus só vai resgatar, querido, se você chamar sobre você a responsabilidade. Certa feita, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, perdoe 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7 é algo que eu fiz a conta. Vai dar em torno de 490 por aí. E mais ou menos é a somatória de 40 chicotadas menos uma que Jesus carregou no corpo. Isso é uma dedução minha. É algo que eu recebi. Então imagina que cada corte que Jesus carregou no corpo dele era um pedido de perdão, era uma liberação de perdão. Se a alma, se o corpo de Cristo foi rasgado pela chicotada, imagina como que a sua alma não é torturada em região de cativeiro, queridos. Nesta manhã, entenda uma coisa. Jesus, ele quer fazer, ele quer liberar. Mas o que está te travando, o que você fala, eu estou derrapando, não consigo fluir, sempre é na mesma área, ou área sexual, ou na saúde, ou na financeira, algo fica derrapando, derrapando, derrapando e nunca vai. É necessário parar, querido. Quando você vai converter um caminho, você vai estudar o porquê que aquele caminho estava ali, quem fez aquele caminho, por que foi feito e o que se pode fazer para mudar o caminho. Todo o curso de um grande rio passa por lugares onde hoje são cidades. E hoje você não vê o rio, você vê ele afastado. Por quê? Porque foi convertido. Estudaram, mediram e converteram, mudaram a direção, o fluxo para outro lado, para não atrapalhar o crescimento. Olha o que Deus está dizendo. Então, quando você para tudo, senta e analisa, Deus te dá uma opção de você ressignificar a sua vida. E ressignificar a sua vida é você caminhar livre, é você liberar perdão, é você libera o seu coração nesta manhã. Libera tudo nesta manhã, não carregue mais nada. Eu sei que pode estar doendo. Eu vejo nesta manhã como se uma casca de ferida fosse meio aqui puxada. E eu sei que dói. Eu sei que você não quer mexer no passado, mas eu te prometo que se você arrancar essa casca de uma vez, o Senhor vai passar um bálsamo dentro de você. Vai curar o seu coração. Rebai te que manta naia surremida que face. Libera o perdão, querido. Tem pessoas que vai chegar esta live aqui que foram abusadas sexualmente. E eu quero dizer para você, libera o perdão. Libera o perdão nesta manhã. Você precisa viver. Tem pessoas que não conseguem nem desenvolver um casamento feliz. Não conseguem ser felizes no casamento porque foram machucadas, foram feridas. Nesta manhã, querido, moça, mulher, libera o perdão. Libera o perdão e segue. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. É claro que quem deveria te pedir perdão foi quem traiu, foi quem te machucou, te magoou. Mas eu entendo que a pessoa mais honrada é aquela que libera o perdão primeiro. E eu peço para você, declaro sobre a sua vida e vou até falar, libere perdão. Não carregue mais isso, não tente pegar os barcos que estavam lá atrás. Não tente pegar os atalhos, porque as coisas estão derrapando com Cristo. Parece que Ele não vem, parece que a promessa não acontece, parece que está demorando demais. Já se fazem quase 3 dias, né? Aí a gente quer voltar. E sabe por que a gente sempre volta para o mesmo lugar? Porque a gente sempre tem raiz afincada naquele lugar. É nessa manhã, querido, que é necessário arrancar essas raízes. É necessário nesta manhã arrancar as raízes. Essas raízes são os barcos que você deixou lá. Não tente seguir sua vida com marcas do passado, com bagagens do passado. Mas siga com Cristo. Pedro, quando se converte,
ele reúne os irmãos. Olha que coisa gloriosa. Ele se converte, ele reúne os irmãos e ele diz: o Senhor nos fez uma promessa, nos assentaremos à mesa com ele. Vamos julgar as 12 tribos com ele, vamos estar com ele. E Pedro ouve a palavra do Senhor que diz: vai para Jerusalém. Querido, somente pessoas tratadas, somente pessoas que entenderam que tinham que liberar perdão, que converteram o caminho, literalmente elas vão seguir outra direção. Você pode analisar e falar: olha, eu não sabia que tinha coisas aqui dentro que tinha que sair para fora. Como que eu sei que tem coisas aqui dentro? Porque você lembra e sofre. Porque você tenta ir para frente e volta para trás. Você tenta fazer falando: eu vou repetir o processo. A pesca, eu sei aonde jogar a rede, eu sei o que fazer. Mas quando você volta o processo não dá certo. Porque o que depende é uma palavra de Jesus. É uma liberação de Jesus. E quando Pedro entendeu isso, querido, ele foi para Jerusalém. Foi transformado. O espírito que estava dentro agora está sobre. E um homem que não sabia nem ler e escrever direito. O primeiro sermão dele, 3.000 almas são salvas. O segundo sermão, 5.000 são salvas. Querido, imagina quanta gente não foi salva por um homem que decidiu abandonar o passado dele, se converter. Isso foi para Pedro, que andou com Jesus. Imagina eu e você, que nós vemos pela fé. Então, nesta manhã, querido, quebre essas raízes. Não deixe mais com que algo que não está acontecendo e a gente acha que é Jesus que esqueceu, que Deus esqueceu, que está demorando. Na verdade, não está. O Senhor tem um tempo de trabalhar. E Ele só não fez o que tem que fazer na sua vida. Deus está falando com alguém aqui. Ele só não fez o que tem que fazer na sua vida porque há uma linha que ainda está ligando no seu passado. E aí, se Ele dá para você hoje a vitória, rapidamente vai embora. Porque algo está sugando sua vida. Está arrancando de você a vitória. Então Deus tem que segurar um pouco. Ele tem que segurar, ele tem que tratar você. É necessário, queridos, entrar na casa do oleiro. Deixar ele quebrar. Deixa ele moldar você. Deixa ele endireitar você, colocar você no tamanho, no nível, na altura certa, para que ele possa liberar o que os céus têm para a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, eu espero que essa palavra tenha vindo sobre o teu coração. E se você quiser, no comentário que a gente vai deixar aqui no YouTube, coloque o número do seu telefone, ou comente lá, preciso de uma oração específica. A gente vai estar entrando em contato, orando com você, quebrando essas raízes, quebrando toda a legalidade, para que o reino do céu, aquilo que foi prometido, se sentar com Cristo, se sentar à mesa e exercer governo, venha sobre a tua vida. Se você ler o texto de trás para frente, só dá para reinar, só dá para sentar na mesa, só dá para se alegrar se você vencer os processos. Se você ler de trás para frente, o texto diz que Jesus pediu para Pedro se converter, porque Satanás queria provar ele, mas havia um reino. Então, entre você e o reino, há uma prova. E esse momento aqui é um momento que Deus pede para você se alinhar, se colocar no plumo, na altura, na largura, no comprimento, para que você desfrute daquilo que Deus tem. Que o Pai te abençoe no nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, queridos.